Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho de O Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos ainda no capítulo 1 dos Espíritos e estamos estudando agora as ordens em que os espíritos foram divididos por Allan Kardec. Allan Kardec, no sentido de criar um conjunto metodológico, didático, que fosse de fácil apreensão para nós, ele colocou os espíritos em 3 ordens: a ordem dos espíritos puros, dos espíritos bons e dos espíritos imperfeitos. Mas cada uma dessas ordens ele subdividiu em grupos distintos. Nós já apresentamos as características do grupo, dos grupos da Ordem dos Espíritos Imperfeitos, e hoje nós vamos falar sobre os 4 grupos em que foram divididos os espíritos bons. Mas antes disso, a gente gostaria de lembrar algumas coisas. Primeiro, essa é uma ordem classificatória que foi elaborada por Allan Kardec sob a orientação dos espíritos. Ele mesmo vai dizer lá atrás que outros sistemas de classificação poderiam ter sido construídos sem que houvesse prejuízo para a ideia geral, ou para o conjunto que se está analisando. São questões didáticas elaboradas por ele, questões metodológicas para facilitar o entendimento daqueles que estavam começando a se interessar, pelos estudos dos espíritos ou de outra forma, por aqueles de nós, ainda hoje, que estamos precisando conhecer a nossa realidade. Partindo desse pressuposto, vale lembrar também que o próprio Allan Kardec colocou anteriormente que é uma classificação, o que não significa que existe uma obrigatoriedade de que, por exemplo, eu, Rogéria, esteja num determinado grupo de uma ordem ou outro. Por que ele está dizendo isso? Porque lá atrás, quando ele analisou, por exemplo, os espíritos imperfeitos, ele comentou que algumas características, que foram apresentadas dentro de um determinado grupo, porque ele, vamos dizer assim, apresentou características gerais, podem estar presentes também em espíritos que teoricamente estão em outro grupo. O que a gente está querendo dizer? Vamos dizer, por exemplo, que existe um espírito, como foi mencionado lá atrás, leviano. A gente viu isso na 9ª classe dos espíritos, mas que também é presente características da 6ª classe, que são de espíritos batedores e perturbadores, que são aqueles que são mais encontrados, ou observados no campo dos fenômenos de efeitos físicos. Então é importante a gente pensar que na prática essa classificação ela não é rígida, do tipo, até determinado momento eu, Rogério, estou na ordem dos espíritos, na classe dos espíritos levianos e consegui vencer tal coisa, agora eu mudei de grupo, eu vou agora para a classe dos espíritos pseudo-sábios. Não é necessariamente assim que acontece. Nós podemos ter características de grupos diferentes, Pode ser que um predomine, pode ser que eu consiga passar mais rapidamente por um ou outro. Isso daqui é uma classificação didática e a gente não pode perder isso de vista. Muito bem. Na questão que a gente viu anteriormente na 107, Allan Kardec vai dar as características gerais, os caracteres gerais dos espíritos bons, e hoje nós vamos começar a apresentar as 4 classes, os 4 grupos em que ele divide essa ordem, e nessas ordens, nessa ordem dos espíritos bons, ele vai colocar os espíritos benévolos na 5ª classe, os espíritos sábios na 4ª classe, espíritos de sabedoria na 3ª classe e espíritos superiores na 2ª classe. É um pouco sobre essas questões gerais que nós vamos conversar hoje. Vamos então seguir. 5ª classe, espíritos benévolos, questão 108. Lembrando que Kardec organiza as 3 ordens e ele coloca em ordem decrescente as classes ou grupos em que ele subdivide cada uma dessas ordens. Questão 108, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes, faz-lhes bem, é motivo de prazer, de alegria. Prestar serviço aos homens e protegê-los.
Limitados, porém, são seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Esses espíritos já conseguiram desenvolver em si a bondade e entender a necessidade do serviço para a harmonia geral, para o bem comum. E isso lhes faz bem. Na questão 109, Allan Kardec fala da quarta classe e coloca os espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Vamos parar aqui um pouquinho. Muito bem. Espíritos benévolos conseguiram desenvolver a bondade, conseguiram entender o espírito de serviço, a necessidade de trabalhar para o bem, esse desenvolvimento moral é característico deles. Espíritos sábios, o conhecimento para eles é o mais importante, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento intelectual. Kardec deixa bem claro aqui no finalzinho, e é importante a gente ter essa distinção, porque muitas vezes entre os espíritos imperfeitos, nós ouvimos falar lá atrás, dos espíritos pseudo-sábios, existe também um interesse pela ciência, mas é um interesse pela ciência motivado mais pela vaidade, pelo orgulho, do que exatamente pela vontade de colocar esse conhecimento à disposição do bem comum. Essa que é a diferença que a gente vai entender aqui. Nessa classe dos espíritos bons, nós encontramos espíritos em que a bondade já se desenvolveu ou está em franco desenvolvimento, que é o caso, dos espíritos benévolos. Nós temos espíritos que já conseguiram entender a necessidade de se trabalhar o intelecto, o conhecimento, a ciência, são os espíritos sábios. E na terceira classe, na questão 110, Allan Kardec vai falar sobre os espíritos de sabedoria. E ao falar sobre os espíritos de sabedoria, é importante a gente não fazer confusão com a ideia de espíritos sábios que ele coloca aqui, porque ele coloca os sábios no campo do desenvolvimento intelectual, da ciência e do conhecimento. No grupo dos espíritos de sabedoria, ele vai colocar os espíritos que já conseguiram desenvolver qualidades de ordem mais elevada. E ele fala assim: as qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Vamos dizer que aquele campo da moral, da bondade, que começou a ser desenvolvido junto dos espíritos benévolos, chegou num ponto máximo de desenvolvimento, onde agora eles já conseguiram dominar esses elementos, vamos dizer assim, essas características morais de ordem mais elevada. Mas eles ainda não possuem, na totalidade, o desenvolvimento do conhecimento intelectual. Por isso ele coloca, sem possuírem ilimitados conhecimentos, eles não sabem ainda tudo, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta, que lhes permite um juízo reto sobre os homens e as coisas. A moral já se desenvolveu um tanto, o intelecto já se desenvolveu um tanto, e exatamente por conta disso, eles já têm capacidade de fazer um juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Por fim, na questão 111, segunda classe, espíritos superiores, Allan Kardec vai dizer que os espíritos que fazem parte dessa classe reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Eles já conseguiram desenvolver neles esses três campos: a moral, o intelecto e a sabedoria. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. Quando eles se manifestam numa reunião qualquer, numa comunicação qualquer, a benevolência é sempre a característica principal da fala deles. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Não existe nada que possa trair inferioridade na fala desses espíritos. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Como eles são superiores dentro desse entendimento, eles conseguem de forma muito clara, eles são mais aptos a isso, trazerem para a gente noções
desse mundo dos espíritos, dentro, é óbvio, do limite daquilo que a gente consegue já compreender. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Quando nós estivermos de verdade procurando, de boa fé, de coração aberto, a ideia da verdade, dessa verdade mais profunda, e ao mesmo tempo já estivermos desprendidos o suficiente das questões terrenas, nós poderemos buscá-los com tranquilidade, que eles acorrerão ao nosso socorro. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Rogério, qual é o problema da curiosidade? O problema é que a curiosidade não tem finalidade prática concreta nenhuma, não vai ajudar ninguém, é simplesmente curiosidade. Por fim, Allan Kardec lembra e explica: quando por exceção encarnam na Terra, eles não têm essa obrigatoriedade mais de reencarnar, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Hoje nós ficamos por aqui. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.